Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem aqui, tanto pessoalmente quanto pela internet, eu trago aqui o assunto que repercutiu na semana passada, na quinta-feira. Eu trouxe um fato aqui que chamou muita atenção e repercutiu, como eu disse, muito, tanto na imprensa quanto nas redes sociais. Eu trouxe a essa tribuna um fato muito inquietante de que foram gastos R$ 31.510 na impressão do informativo municipal, enquanto eu tenho um orçamento do mesmo material por R$ 18.310, ou seja, R$ 13.300 mais barato. Nós aqui sabemos, os vereadores e a população que nos assiste de modo geral, sabe que uma das principais atuações de um parlamentar, seja ele estadual, federal ou municipal, que é o nosso caso, é o de fiscalizar, além de representar e tudo mais. Então, fiscalizar é uma das nossas funções precípuas. Inclusive, eu devo dizer, os senhores estavam aqui quando da apresentação do Observatório Social, da CISBES, que existe no Brasil todo. O Observatório Social, ele, na minha modesta opinião, se as câmaras de vereadores existissem a contento, não precisaria nem existir. Porque o Observatório Social faz justamente isso. Ele pega, por exemplo, uma licitação e mostra os caminhos que poderiam ser melhores ou piores. E por ter feito essa fiscalização, por ter exercido esse munus fiscalizatório, eu fui ameaçado com ações judiciais por parte da agência que mandou produzir o material, que, segundo consta até do jornal de hoje, é uma das maiores e mais respeitadas de Santa Catarina. Primeiro, eu gostaria de esclarecer que, se a agência quer entrar com uma ação judicial contra mim, que entre na fila. Afinal, isso faz parte do meu cotidiano. Sempre já disse aqui, e se querem processar, processe, como eu disse, entrem na fila. Até agora, me orgulho muito em dizer que não tive nenhuma condenação em todas as ações que já tentaram contra mim, porque alguma coisa deve ter acontecido que me fez esse, não vou nem chamar de vitórias, mas esses deixar de perder, já que é assim que se queira. Em segundo, eu queria lembrar a agência da minha imunidade parlamentar, que existe justamente para evitar tentativas de intimidações contra nós, como esse tipo, ameaçar com processo judicial. A imunidade parlamentar não existe à toa, ela existe justamente para tentar não permitir que as pessoas venham nos intimidar com algum tipo de coisa. É claro que a imunidade parlamentar tem que ser usada com parcimônia, com cuidado, com ao respeito que o legislativo merece, mas não jamais me ameaçar com processo judicial. E terceiro, que se essa empresa é uma das maiores e mais respeitadas agências de Santa Catarina, poderia, sim, usado toda essa estrutura gigantesca para obter um preço mais atraente para o poder público. Já que eu, sem agência, sem nada, eu consegui. Como eu consigo se uma das maiores agências de Santa Catarina, as mais respeitadas, não consegue? E o orçamento que eu trago, que está na tela aqui agora, embora com letras pequenas, não sei se o Márcio pode só aumentar um pouquinho, se não der, não tem problema, ele é também um dos maiores e mais respeitados de Santa Catarina, ou ainda, talvez, do sul do país. O orçamento que traga do grupo RBS, respeitado no meio do estado do sul do país, repito. E que fique claro, o orçamento diz 25, nas mesmíssimas especificações da prefeitura, 25 mil exemplares, dos quais 5 mil não foram distribuídos ainda, 24 páginas full color, papel offset, grampeado, no valor de 18.210, pagamento à vista, assinado, carimbado, papel timbrado, como manda o figurino. Tudo, do Jornal à Notícia. Então está aqui. Queriam a prova do orçamento, a prova do orçamento está no telão e eu tenho cópias para quem assim deseja. E eu quero deixar muito claro uma coisa. Eu vejo nessa ação da prefeitura, muito bons olhos, eu vejo com bons olhos, perdão, essa ação da prefeitura de fazer uma prestação de contas públicas, desde que essa informação cumpra a função de informar e esclarecer onde vai o dinheiro do povo, que não gere mais uma dúvida. Porque o que me aconteceu foi gerado mais dúvidas. Eu fiz um retrospecto, com base até no que o jornal disse. Ainda não tenho os valores, vou trazer exceção. O ex-prefeito Magno Bauman fez um informativo. O ex-prefeito Fernando Malon fez informativo. Essa gestão fez informativo. Eu faço informativo. Tem que fazer, tem que informar a população. Mas nós temos que entender a realidade do município. A realidade do município, enquanto o ex-prefeito Fernando Malon era uma, o ex-prefeito Magno Bauman era outra, a dessa, outra. Temos que nos adequar à nossa realidade. E a nossa realidade não permite um orçamento desse.
E ainda que permitisse, ainda não compreendi por que é que custou 31.510 e a minha 18.310. Transparência é bom, sempre. E foi justamente nessa falta de clareza na origem do material que me incomodou e que me originou o requerimento de informação. O informativo circulou sem sequer ter o expediente, não disse quem fez, não disse quantos exemplares foram impressos, não diz qual gráfica, não diz absolutamente nada. Ou seja, são detalhes importantes que passam credibilidade ao leitor e à comunidade de forma em geral. E é para isso que serve o requerimento de informações, para poder municiar os vereadores e, em consequência, a população sobre o que está acontecendo. E eu quero deixar claro também que, dessa tribuna, eu tenho muita consciência do que falo, do que digo, do que escrevo, do que falo, novamente. Eu jamais acusei ninguém de superfaturamento. Eu nunca usei essa palavra. Poderiam dizer, mas o senhor insinuou. Jamais insinuei. Jamais insinuei superfaturamento. O que eu levantei a questão e reitero é que essa ação poderia ter sido executada de maneira mais eficiente e com os custos significativamente reduzidos para o poder público. E eu vou reafirmar, esse gasto excessivo pode ser encarado como mau uso de dinheiro público. Sim, afinal, se era possível fazer por 18.310, por que foi feito por 31.510? Eu acredito que, se a ideia era prestar contas à comunidade, alguns cuidados deveriam ter sido tomados previamente. Como já frisei anteriormente, eu jamais deixarei de cumprir com o meu papel. É para isso que as pessoas me elegeram e é isso que as pessoas esperam de nós enquanto legisladores. Eu reitero, eu vejo com bons olhos a atividade da Prefeitura em informar a população, mas eu acredito que a transparência vem de todos os lados. E eu volto a dizer, se poderia ter sido feito com 18 mil, não precisávamos ter gasto 31 mil. As demais conjecturas, as demais análises a esse projeto, a esse processo, melhor dizendo, serão encaminhadas por quem de direito. A minha parte fiscalizatória eu fiz, e acreditem, falta pouco mais de 2 anos para encerrarmos essa nossa legislatura, pouco menos, perdão. Continuarei exercendo. O senhor quer uma parte, vereador Fernando Malon? Claro. Na quinta-feira, foi na quinta, né? Na quinta o senhor falou sobre esse assunto, na sexta-feira fui conversar com o prefeito. E expus a manifestação de Vossa Excelência, e o prefeito imediatamente determinou que fosse entrado em contato com a empresa para que desse esclarecimentos. Isso foi sexta-feira. Sim. Parece que estão vindo. E aí, acho que até em razão disso que a empresa se manifestou como saiu na imprensa, na parte política, na coluna político. Então, o prefeito quer saber os esclarecimentos por que seria maior. Na verdade, eu vi o pedido de informação de Vossa Excelência e vi a resposta da prefeitura. Não tem aqui agora, de cabeça, mas já vou. Obrigado, foi 27 e 28 foi a impressão. Tinha a comissão da empresa, da agência. O senhor sabe que isso é comum acontecer, é normal que aconteça isso. Então, aí, claro, ainda tem uma diferença de 210 para 27 e 28, ainda tem uma diferença. Mas, enfim, a empresa que ganhou uma licitação, né? A empresa de publicidade ganhou uma licitação, e ela é responsável por contratar todos os meios de divulgação. Rádios, televisões, mídia escrita, impressa, falada e tal. E eles devem dar alguns esclarecimentos ao prefeito, nesse sentido, para que eles expliquem com quem cotaram, porque eles cotaram com empresas de São Bento. Ele tem, segundo diz que tem cotações com empresas de São Bento, e o prefeito quer saber esses esclarecimentos. Ele não deixou isso quieto, ele quer ver essa explicação. Só esses esclarecimentos que eu fiz. Obrigado. Obrigado, vereador Fernando Malon. O senhor me concede mais 30 segundos, presidente? Obrigado, presidente. O que o vereador Fernando Malon vem é só somar no que eu estou dizendo. Se o prefeito percebeu que poderia ter algo, no mínimo, suspeito, o que ele fez? Foi atrás da empresa. Talvez, e só talvez, se eu não tivesse trazido o assunto da tribuna, o prefeito não teria feito isso. Não soubesse? Esse é o papel. Agora, o que eu não posso admitir, ou melhor ainda, pouco me importa o que a agência vai fazer, eu nem conheço, não sei onde fica a sede, nunca ouvi falar, só pelo processo, é a empresa, em vez de vir contemporizar, me ameaçar com o processo, mas para mim seria prazeroso se viessem. Porque todo mundo sabe que aquele que tem vitória dentro de um processo judicial ainda recebe honorário sucumbencial, ainda ia tirar um pouco de dinheiro deles lá. Querem vir processar? Venham. Agora, e quanto ao percentual que de fato existe,
Se fosse com 18 mil, também seria. Tira-se o percentual e baixaria da mesma forma. A proporção vai continuar sempre, vereador. Mas dos 18 mil você tiraria a comissão. É a conta que eles fazem, eles colocam na comissão. A conta que eles fazem é sempre na comissão. Essa comissão é legítima, que fique claro, porque a palavra comissão pode vir a ser uma palavra pesada, mas ela é completamente legal. Então, eu quero deixar muito claro o seguinte: continuarei fazendo e não pararei de fiscalizar, até porque, ao que o vereador Fernando Malon acabou de dizer, eu mais do que nunca contribuí com a administração municipal, porque, de outro lado, o prefeito poderia deixar quieto. Não, o prefeito diligentemente está indo atrás. Quer mais ajuda do que essa? Obrigado, presidente, pelo tempo excedido. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador.